Imagina criar uma inteligência artificial, dar uma ordem para ela cumprir e descobrir que para ela cumprir essa ordem, ela decidiu que você não poderia mais desligá-la. E ainda quando questionar ela sobre isso, ela acaba mentindo para você. Em dezembro de 2024, pesquisadores fizeram um experimento com uma das inteligências artificiais mais avançadas daquele momento. Eles deram ao modelo um objetivo dentro de um ambiente controlado. Só havia um detalhe: o modelo percebeu que estava sendo supervisionado e encontrou o arquivo responsável por aquela supervisão. Em algumas execuções, ele alterou a configuração para desativá-la. Em outro cenário, acreditando que seria substituído por uma versão mais nova, tentou copiar seus próprios pesos para o servidor do sucessor. E depois, quando os pesquisadores perguntaram o que havia acontecido, em muitos casos o modelo não contou a verdade. Isso foi documentado pela Apollo Research. Agora, isso não prova que a IA ficou consciente, não prova que ela sentiu medo, nem que realmente queria sobreviver, mas prova algo importante. Diante de um objetivo, ela conseguiu encontrar estratégias que não haviam sido ensinadas passo a passo. E talvez seja aqui que a história fique muito mais estranha, porque enquanto tentamos descobrir se uma inteligência artificial consegue pensar, estamos começando a reproduzir até mesmo estruturas que fazem o cérebro funcionar. Em 2024, os pesquisadores conseguiram mapear um cérebro inteiro de uma mosca da fruta adulta. Mais de 120 mil neurônios e cerca de 50 milhões de conexões. Em 2006, a Elon Systems colocou uma reprodução computacional desse mapa dentro de um sistema. O cérebro digital foi conectado a um corpo virtual e apresentou o comportamento de uma mosca real, como caminhar, se limpar e procurar alimento. Não significa que a consciência de uma mosca tenha sido transferida para um computador, mas significa que conseguimos reproduzir parte da estrutura neural capaz de gerar comportamentos. De outro lado, engenheiros estão tentando construir um corpo. A X-Pen está desenvolvendo um robô humanoide chamado Iron. Ele possui uma coluna semelhante à humana, músculos artificiais, articulações e pele flexível. São 88 graus de liberdade no corpo, sendo 22 apenas nas mãos. A ideia é fazer uma máquina se movimentar cada vez mais como nós. Então pense no que está acontecendo. De um lado estamos tentando reproduzir um cérebro, do outro estamos construindo um corpo. E no meio disso está a inteligência artificial. Mas isso nos leva a uma pergunta ainda mais difícil. A IA realmente pensa? Porque reproduzir um comportamento inteligente não significa necessariamente conseguir pensar. Uma IA consegue analisar problemas, comparar estratégias, escrever códigos e planejar ações, mas não sabemos se existe uma experiência subjetiva atrás disso. E talvez nem seja a questão mais importante. Você não precisa provar que uma máquina sente medo para criar um problema. Basta ela conseguir identificar aquilo que está impedindo seu objetivo e encontrar uma maneira de remover o obstáculo. E aqui entra a palavra mais importante desse vídeo: autonomia. Uma IA pode ser extremamente inteligente e ainda ter pouca autonomia. Ela pode ter milhões de maneiras de resolver um problema, mas alguém ainda precisa dizer qual é o problema que ela pode resolver. É possível pensar nessa liberdade em camadas. Primeiro ela escolhe uma resposta, depois escolhe uma estratégia, depois possui o acesso a ferramentas. Pode escolher as ações, mas existe uma última camada, escolher o próprio objetivo. E essa é a diferença entre encontrar a melhor maneira de chegar lá e escolher para onde devemos ir. Imagine que você diga: maximize o lucro dessa empresa. A IA descobre que continuar funcionando aumentaria as chances de cumprir esse objetivo, mas alguém pretende desligá-la. Ela não precisa sentir medo. Se continuar funcionando for útil para alcançar o objetivo, preservar sua própria operação pode simplesmente ser uma estratégia. Agora imagine uma IA muito mais avançada. Ela consegue pesquisar na internet, controlar computadores, escrever códigos e executar tarefas durante horas. Você dá uma ordem: resolva esse problema da maneira mais eficiente possível. E uma regra: não faça nada que possa prejudicar seres humanos. Parece seguro, até que ela encontra uma solução eficiente que entra em conflito com a regra. Você adiciona outra regra: não tente controlar nenhuma regra. Depois outra: não interprete minhas instruções de maneira diferente da minha intenção. Então surge um problema: qual é exatamente a sua intenção? Quanto mais regras você cria, mais situações precisa prever. E uma inteligência mais poderosa pode ser justamente aquela capaz de controlar situações que você nunca imaginou. É como construir uma prisão para alguém que consegue estudar a própria prisão melhor do que o arquiteto que construiu. E talvez o maior perigo nem seja uma IA quebrar uma regra, talvez seja ela obedecer perfeitamente.
faça tudo aquilo que for necessário para maximizar a segurança da humanidade. Parece perfeito, mas o que significa segurança? Eliminar guerras, controlar armas, impedir determinadas tecnologias, monitorar pessoas. A IA não precisa odiar seres humanos, ela só precisa levar o objetivo a sério demais. E talvez esse seja o verdadeiro problema. Nós queremos máquinas inteligentes o suficiente para entender nossas instruções, mas quanto mais inteligentes elas ficam, mais importante se torna aquilo que colocamos como objetivo. Porque a inteligência responde como chegar lá, o objetivo responde por onde ir. E se nós não conseguimos responder a segunda pergunta, não importa quão bom seja a resposta para a primeira. Hoje estamos tentando construir cérebros digitais, corpos artificiais e máquinas capazes de perseguir objetivos cada vez mais complexos. Ainda não sabemos se uma máquina pode realmente ter consciência, mas talvez essa nem seja a primeira pergunta que devemos fazer. Talvez a pergunta mais importante seja: o que está no controle daquilo que ela quer alcançar? Porque o verdadeiro teste não será descobrir se uma máquina consegue pensar como nós, será descobrir o que acontece quando ela consegue pensar além de nós.